O programa de hoje inaugura uma série falando a respeito do sábado como o dia do Senhor. Atualmente, mais de 30 milhões de pessoas guardam esse dia como um memorial da criação de Deus. Serão 5 programas em sequência com o objetivo de esclarecer as principais dúvidas a respeito desse tema, o sábado. Se você quer aprender ou tirar suas dúvidas, acompanhe essa série composta de 5 programas. Prepare-se, o Está Escrito começa agora. Querido, o programa de hoje é um programa muito especial, é o início de uma série, serão 5 programas falando a respeito do sábado. Hoje vamos começar com o sábado no Antigo Testamento. Quais serão os temas dessa série? Serão 5 programas sequenciais. Hoje, o sábado no Antigo Testamento. Depois, o sábado no Novo Testamento. Depois, um terceiro programa apresentando só Jesus e a sua relação com o sábado. Depois, a mudança do sábado para o domingo, você vai descobrir por que hoje guarda-se o domingo e não o sábado, e então depois como guardar o sábado. Serão 5 programas, e a ideia é que esses programas juntos consigam trazer a você uma ideia mais clara a respeito desse dia. Por que que 30 milhões de pessoas ao redor do mundo guardam esse dia como um dia sagrado, como um dia separado, para ações muito específicas. Você vai entender nessa série, e essa série começa com esse programa, o sábado no Antigo Testamento. Agora, por mais contraditório que pareça, eu quero começar lendo a Bíblia no Novo Testamento, mas por uma razão muito importante. Esse texto nos mostra, nos dá a base de que eu e você devemos considerar a Bíblia toda como um livro inspirado por Deus. Não é apenas o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento, mas os dois juntos. Então, se você tem aí a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. O livro de 2 Timóteo são cartas, o 1º e 2 Timóteo, cartas que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. E aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, nós lemos o seguinte, preste atenção, um texto importante, diz: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia. Aliás, você precisa lembrar de uma coisa. Qual era a Bíblia que Jesus lia? Quando Jesus faz menção à palavra de Deus, não existia Novo Testamento. O Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento foi fechado no final do 1º século, depois da morte de Cristo. Jesus, todas as vezes que ele citou a Bíblia, obviamente foi do Antigo Testamento. Nós não encontramos uma única passagem de Jesus falando que o Antigo Testamento ia ser deixado para depois, não seria importante. Pelo contrário, quando Jesus caminhava, depois da sua morte e ressurreição, e ele caminhava em direção a Emaús, conversando com aqueles 2 discípulos, ele começa a falar das coisas que deveriam acontecer com o Messias, começando com os profetas, lá no Antigo Testamento. Mesmo depois da morte de Cristo, Jesus estava orientando e mostrando a validade do Antigo Testamento. Por isso é um absurdo quando qualquer líder religioso diz para você que o que importa agora é o Novo Testamento e que podemos deixar de lado o Antigo Testamento. Isso é um absurdo e nós não cremos e não podemos acreditar nisso. Por exemplo, os nossos amigos mórmons, eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas na compreensão doutrinária deles, a Bíblia ela serviu muito mais para o Oriente e para um período de tempo. E agora o livro de Mormon, esse livro substitui de maneira integral a Bíblia.
Assim, o que eu e você temos? Nós temos uma rejeição a esse tipo de pensamento. Mas, infelizmente, muitos líderes religiosos ditos cristãos, de igrejas evangélicas, dizem, não, o que importa é o Novo Testamento e não o Antigo. Querido, não existe base bíblica para isso. Ficou claro para você? Não existe base bíblica para você desprezar o Antigo Testamento. Pelo contrário, o Novo Testamento possui 637 referências ao Antigo Testamento. Olha a importância do Antigo Testamento no Novo Testamento. Aliás, Jesus combateu Satanás lá no deserto da tentação com textos bíblicos do livro de Deuteronômio que estão no Antigo Testamento. E nós encontramos o Novo Testamento dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada e não apenas parte dela. Bom, uma vez que entendemos isso, vamos estudar um pouquinho a respeito do sábado nesse programa no Antigo Testamento. No outro programa vamos abordá-lo no Novo Testamento e você verá que há muitos textos no Novo Testamento ensinando você e a mim a guardarmos o sábado. Abra sua Bíblia em Gênesis 2, do verso 1 até o verso 3. É a primeira vez na Bíblia que o sétimo dia é mencionado. Gênesis 2, de 1 a 3. O sétimo dia, sendo o sábado, você vai descobrir que o livro de Êxodo diz que o sétimo dia é o sábado. A gente já vai chegar lá. Mas vamos lá, Gênesis 2, de 1 a 3 diz: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Bom, em primeiro lugar, de vez em quando nós ouvimos alguns argumentos absurdos contra o sábado. Esse argumento diz mais ou menos assim, não, sábado é coisa de judeu. Já ouviu isso? Sábado é coisa de judeu? Ora, a primeira menção do sábado na Bíblia não existia Abraão, não existia povo judeu, não existia nação de Israel. Ali só existiam Adão e Eva, os nossos primeiros pais. E nesse contexto é que nós observamos Deus criando o sétimo dia. Veja, quem definiu que a semana seria um ciclo de 7 dias? Quem definiu isso? Deus. Deus poderia ter dito que a semana teria 10 dias. Poderia ou não? Claro que poderia. Ele poderia ter terminado a semana, o ciclo semanal, no 6º dia, porque ele criou até o 6º dia. Adão e Eva foram criados no 6º dia, mas Deus escolhe, dentro da sua soberania, ele escolhe criar mais um dia para o ciclo semanal, que foi o 7º dia. E o que Deus fez nesse dia? De acordo com o texto que eu e você lemos, Deus abençoou esse dia, santificou esse dia e descansou nesse dia. Então, isso precisa ficar evidente. Por que Deus descansou se Deus não se cansa? Obviamente que foi para dar o exemplo. O mesmo motivo pelo qual Jesus foi batizado. Por que a gente é batizado? Para a remissão dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. E aí eu pergunto, Jesus pecou? Não pecou. Por que foi batizado? Para nos dar o exemplo. Por que Deus descansa na criação? Ele estava cansado da criação? Obviamente que não. Mas para dar o exemplo, a Bíblia declara que Deus pegou esse dia, criou um dia para abençoar, para santificar e para descansar. Não significa que os outros dias não sejam abençoados. Claro que são, todos eles. Todos são ideia do Criador. Agora, Deus separa um período no tempo. E aqui a gente começa a entender que o sábado é um templo no tempo. O sábado, ele é universal, em todos os lugares do mundo existe o sábado. O sábado é recebido ou é alcançado por todas as pessoas, não importa se você é rico ou pobre, preto ou branco, não importa se você é inteligente ou não teve oportunidade de estudar, não importa. Não importa a sua crença, a sua fé, qualquer pessoa que vive pode entrar nesse templo. Não precisa de construção, tijolo, não precisa de concreto, nada disso. É um templo no tempo. Deus cria o 7º dia. Por que Deus separou, abençoou e santificou esse dia?
Não sei. Ele escolheu. É a soberania dele. Se Deus estivesse dizendo para você guardar outro dia da semana, era isso que eu estaria falando aqui. Ou seja, o 7º dia, como sendo um dia de guarda, um dia especial, não é ideia de nenhum judeu, nem de nenhum batista do 7º dia e de nenhum adventista do 7º dia. A ideia é bíblica. Veja o segundo texto de hoje. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo. Abra a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 20, segundo livro da Bíblia. Nós já encontramos aqui os 10 mandamentos. Êxodo 20, do verso 8 até o verso 11. Aqui está. Êxodo 28 a 11. Olha Deus falando. Deus escreveu isso aqui com o dedo dele, sabe disso, né? Deus escreveu com o dedo dele. Aqui ele escreveu: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus está falando para você lembrar do domingo? Ele está falando para você lembrar da sexta-feira? Não. Ele está dizendo: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás. Veja, a obra da criação, 6 dias. Eu e você da mesma maneira. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Não é 99%, 80%, toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado. Quem define qual é o 7º dia? Deus. E ele diz que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Agora vem, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Querido, o sábado é um memorial da criação. Quando você olha os mandamentos de Deus, você percebe que o único que nos joga para a criação, lá do Gênesis, é o 4º mandamento, o sábado. O sábado é o 7º dia, é o que a Bíblia diz. E aí então Deus ordena, junto com os 10 mandamentos, a sequência, aqui nós temos, olha, você não vai desonrar pai e mãe, você não deve roubar, não deve matar, não deve adulterar. Há uma sequência de proibições. Aqui o 4º mandamento, falando a respeito do sétimo dia, o sábado, ele é fisicamente o que gasta mais tempo dos mandamentos, é o que mais contém linhas. Isso talvez fosse um indicativo de Deus para que eu e você prestássemos atenção. Agora, por que esse texto? Por que lembra-te do dia do sábado? Porque todos sabiam que o sábado deveria ser guardado. O problema era o esquecimento, o problema era o desprezo, o descaso, e é exatamente isso que o cristianismo está fazendo com o 4º mandamento da lei de Deus. Querido, se o mandamento esquecido fosse o 8º mandamento, que diz para não furtar, eu estaria aqui fazendo uma série sobre não roubar. Agora, o cristianismo, as suas grandes denominações, simplesmente desprezam, se esquecem, ignoram e lutam contra o 4º mandamento da lei de Deus. E agora eu pergunto, por que isso? Querido, Deus foi claro, lembra-te do dia do sábado para o santificar. É um mandamento de Deus. Da mesma maneira que você observa os outros, não furtarás, não adulterarás, não matarás, não falarás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, você precisa guardar o 4º mandamento. Agora, veja, eu não estou falando aqui a respeito de salvação. Eu não estou dizendo que quem não guarda o mandamento vai simplesmente se perder ou que você precisa guardar o mandamento para ser salvo. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de uma ordem, de um mandado, de um mandamento de Deus. Ele diz para você e para mim que devemos guardar, devemos observar e que nesse dia não é dia de trabalho, não é dia de estudo, não é dia de eu usar esse tempo para os meus próprios interesses. Pelo contrário, eu posso trabalhar muito. Aliás, talvez você não saiba, mas o dia que eu mais trabalho na minha vida é o sábado. Mas nesse dia eu me dou para as pessoas, para a pregação do Evangelho. O sábado não é um dia de ociosidade. Pelo contrário, é um dia de atividade, mas sem lucro, sem o meu trabalho formal, concursado, não é isso. Eu abro mão do meu ganha-pão,
e aí então eu começo a servir o meu semelhante. A ideia do sábado é um antídoto contra o egoísmo. É um momento onde eu e você separamos tempo para estarmos com o nosso Criador. É o quarto mandamento da lei de Deus, e a lei de Deus é inalterável. Nós já sabemos que Paulo ele diz o seguinte em Romanos, que o mandamento é santo, justo e bom. É santo, é justo e é bom. Eu e você precisamos ler mais os 10 mandamentos e perceber se estamos de fato guardando a lei de Deus ou não. Agora você percebeu? Lembra-te do dia do sábado, porque o sábado já existia. Êxodo, mesmo livro, no capítulo 16 agora, do verso 23 até o verso 29. Olha que importante isso aqui. Antes de aparecer Deus no Sinai, com as tábuas de pedra para Moisés, já o sábado estava estabelecido. Êxodo 16, do verso 23 até o verso 29 diz: Ele lhes disse, isto é o que o Senhor disse, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio. O que quiser comer, o que quiserdes cozer em água, cozeio em água. Tudo que sobrar, ponde de lado para amanhã. Guardaram-no até pela manhã, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Então disse Moisés, comei-o hoje, porque hoje é sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas no 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Lembrai-vos do que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E o verso 30 diz, assim repousou o povo no 7º dia. O que nós encontramos aqui é o relato do maná, do pão do céu. O povo no deserto, na peregrinação do deserto, pensando que iriam morrer de fome, desconfiando de Deus. E aí então Deus faz cair do céu o maná, bolos, com gosto de bolos de mel, ali oferecidos para ele. E o que as pessoas fizeram? Cada dia elas pegavam, mas Deus disse assim, olha, não precisa pegar, na sexta-feira você pode pegar aí dobrado, não vai pegar bicho, fique tranquilo, porque eu vou dar o dobro na sexta-feira, e aí ninguém precisa sair para colher isso, vocês não precisam se preocupar com alimento, vocês não precisam se preocupar com o básico de vocês, esse dia pertence a mim, a vocês. E sabe o que aconteceu? O povo saiu para buscar o maná no dia de sábado. E aí então acontece o que nós lemos. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Eu faço a mesma pergunta a você. Até quando você vai negar o sábado? Até quando você vai negar a lei de Deus? Até quando você vai se revestir da sua ignorância, se esconder atrás de um pastor, de uma igreja, para simplesmente dizer, isso é coisa do passado, isso é coisa de judeu. Querido, você não pode usar argumentos prontos, mal feitos, mal acabados, mal articulados para defender um conformismo, para que você fique em conforto e não tenha que cumprir a lei de Deus. Você precisa tomar uma decisão. Se é mandamento de Deus, se essa é a vontade de Deus, então cumpra, amigo. Ah, mas não é fácil o meu emprego. E quem disse para você que ia ser fácil? Você acha que para esses 30 milhões de pessoas que guardam o sábado é fácil? Não é, porque a estrutura do mundo é contra o 4º mandamento da lei de Deus. A sensação que se tem é que Satanás armou o circo mundial de tal maneira que é muito difícil, para alguns quase impossível, guardar o mandamento, o 4º mandamento, que fala a respeito do 7º dia, o sábado do Senhor nosso Deus. No entanto, mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. E é isso que esses 30 milhões de pessoas fazem. Guardam os mandamentos. Nós temos família, como você tem. Nós temos dificuldades em arrumar emprego e nos requalificar, como você tem. No entanto, nós cumprimos a palavra de Deus. Você tem ideia de quantos adolescentes já perderam oportunidades de vestibular
para honrar Deus? Milhares. E sabe o que eu digo a você? Ninguém se arrepende, porque quando a gente serve ao Senhor é um privilégio sofrer por Cristo, perder oportunidades que o mundo dá. Isso para nós é motivo de alegria, porque nós sabemos que Deus abre portas extraordinárias quando nós honramos a sua palavra, quando honramos os seus mandamentos. Mais um texto, Ezequiel. Veja, estamos trabalhando só o Antigo Testamento. E eu sei que tem gente pensando assim, ele está falando no Antigo Testamento, eu quero ver ele falar no Novo. Próximo programa é só no Novo Testamento. Ezequiel, no capítulo 20, verso 8, nós encontramos o seguinte. Ezequiel 20, nós encontramos o verso 12 aqui, 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que vos santifica. E agora o verso 20, isso, 12 e 20, nós encontramos assim, santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Dois textos, para que serve o sábado? É um sinal entre aqueles que querem de fato servir e seguir a Deus e aqueles que não querem servir e seguir a Deus. Um mandamento claro, eu lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal. É um sinal entre Deus e o seu povo. Você quer fazer parte do povo de Deus? Um dos sinais é o sábado. A observância desse dia, por quê? Porque seria esquecido, seria negligenciado, seria deixado de lado. Por isso Deus diz, lembra-te do dia do sábado, lembra-te do dia do sábado, lembra-te do dia do sábado. Há um apelo de Deus para você e para mim. O sábado é tão claro, amigo. A hora que você fechar essa série, os teus olhos se abrirão, porque hoje nós estamos trazendo aqui alguns poucos textos no Antigo Testamento, mas em toda a Bíblia são cerca de 250 versos ordenando você e a mim a guardarmos esse dia. Nessa série você vai entender o sábado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus e o sábado, a mudança do sábado para o domingo. Você vai descobrir uma das maiores atrocidades dentro do cristianismo. Um poder que simplesmente ousou desafiar aquilo que Deus escreveu com o próprio dedo e tentou mudar e esconder o quarto mandamento da lei de Deus. E então você vai perceber pela Bíblia como você guarda um sábado, de que horas até que horas, o que se pode fazer e o que não se pode fazer. Tudo nessa série, uma série sequencial, são 5 programas e o último texto do programa de hoje está em Isaías 58. Isaías 58, verso 13 e o verso 14. Aqui nós lemos assim, 58, 13 e 14. Se desviares o teu pé, olha o que Deus está dizendo para você. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares o sábado, não o domingo, não a sexta-feira, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando das tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. A boca do Senhor o disse. Se você escolher de fato guardar o sábado e o honrar, não seguindo os teus caminhos, não te ocupando dos teus negócios e das tuas empresas, se você honrar o sábado, a promessa de Deus é que Ele fará você galgar sobre as alturas da terra. É a promessa do Senhor. Aquele que jamais quebrou uma promessa. Aquele que jamais falhou. À medida em que você começar a guardar o sábado, você vai descobrir que ninguém guarda o sábado. É o sábado que nos guarda. Eu pergunto a você, você já orou sobre o assunto? Você já estudou sobre esse assunto? Já pesquisou sobre esse assunto? Como que pode, você é um cristão tão bom,
tão dedicado às coisas de Deus, você sabe que você é sincero, sua esposa sabe que você é um homem de Deus, você simplesmente ignora isso, esconde debaixo do tapete da alma, dizendo assim, não, está tranquilo, a minha igreja, imagine, não pode o cristianismo todo estar errado, pois eu digo a você que está. Nós estamos em falha como cristãos diante do nosso Deus, porque nós honramos a Deus guardando 9 mandamentos e desprezamos aquele que é mais difícil para nós. Nós permitimos que a tradição humana se sobreponha à vontade de Deus. Não há um verso em toda a Bíblia, eu desafio você, um verso em toda a Bíblia que diga que as solenidades do sábado foram transferidas para o domingo. Busque o seu líder religioso amanhã, ou hoje, se você puder, e pergunta onde está, por que é que nós guardamos o domingo. Diga para ele mostrar isso na Bíblia para você. Eu quero um verso da Bíblia, manda esse verso para cá. Um verso só, querido, não existe. Não existe. O sábado continua em vigor, você vai entender isso melhor nos próximos programas pela Bíblia e não apenas por eu falar. Querido, Deus quer guiar você. Eu vejo pessoas rejeitando o sábado como criança que rejeita sorvete de coco. Não quero porque eu não gosto, não quero porque eu nunca experimentou, mas rejeita. Existem milhares de pessoas que fazem isso com Jesus. Eles simplesmente rejeitam o sábado sem nunca terem experimentado. O dia em que você guardar um sábado, você vai entender o que significa para a sua família e o que significa para a sua espiritualidade. É uma bênção, o sábado é uma bênção. É um Deus que nos guia, que nos segura pela mão. Ele dá as mãos a nós nesse dia e Ele caminha conosco em descanso. É um dia em que você deixa de lado as contas, o mercado, o trabalho, o estudo, e você vai se dedicar ao próximo e a Deus. Deus tinha um plano com o sábado, amigo, que era nos guiar nesse mundo, era nos conduzir. Todos os dias Deus está com você e comigo, todos os dias, mas Ele separou semanalmente um encontro exclusivo. Você quer participar desse encontro? Querido, eu queria que você tomasse uma decisão e falasse, Senhor, eu não entendo muito ainda sobre isso. Eu estou até um pouco assustado com tudo que esse pastor está dizendo, mas eu vou estudar o tema, eu vou acompanhar os próximos programas e eu quero descobrir a verdade. E a verdade vai me libertar e eu vou cumprir a Tua palavra na minha vida. Se for para guardar o sábado, se isso de fato for verdade, custe o que custar, eu vou tomar a minha decisão. Você quer sentir Deus guiando a tua vida, segurando a tua mão, Ele é o teu Criador e Ele vai guiar você, Ele te pega pela mão agora. Pastor Tarsis Iraídes irá cantar. Enquanto ele cantar, eu vou estar orando para que você tome a decisão de estudar mais sobre esse tema, o 4º mandamento da lei de Deus, o 7º dia como sendo o sábado. Eu tenho certeza que Deus mostrará tudo para você e para a sua família.